como textura é uma coisa que faz muita diferença no resultado do nosso trabalho de bonequeira, essa semana eu trouxe 4 tipos de tecidos para a gente comparar. Aqui a gente vai ter a malha suedine, a malha cotton, a malha cardada, e eu trouxe também o algodão pele, que é uma outra proposta de tecido e que tem elasticidade totalmente diferente dessas outras malhas. Vamos aqui olhar de pertinho como que é cada malha e como ela se comporta em cada boneca? Vou começar mostrando do tecido que tem menos elasticidade para elasticidade maior. Então esse é um algodão pele da marca Fernando Maluhy, é só o que eu uso, é um dos melhores para fazer boneca de pano. A gente vê aqui, olha, que se a gente puxar na largura do fio, que é a largura do tecido, ele tem uma leve elasticidade. Ela é suficiente para aumentar um pouquinho a boneca, mas é quase nada de elasticidade. Se a gente puxa o tecido na altura, olha, você vê que não tem elasticidade nenhuma. Então é essa elasticidade do algodão cru. Uma boneca feita com algodão cru, ela tende a manter o mesmo tamanho praticamente do molde em relação a uma boneca feita com outras malhas. Vamos conhecer agora a malha cardada. A malha cardada, se você está começando a trabalhar com malhas agora, eu recomendo você começar pela malha cardada. Por quê? Pela malha cardada, a gente consegue com mais facilidade chegar no ponto da boneca, que é quando a boneca fica durinha e bem firmezinha. Então, qual é a elasticidade da malha cardada? Olha, percebe que se eu puxo o fio na largura, olha como ela alarga mais, ela tem bastante elasticidade. Na altura, ela tem pouquíssima. Então, imagina uma malha de camiseta, é essa textura que você vai ter. É uma malha fina, parecida uma malha de camiseta mesmo, e ela é excelente para fazer boneca de pano. Esse tom que a gente está trabalhando é o tom pêssego rosado. Agora a gente vai ver a malha suedine. A malha suedine, ela é uma malha mais grossa. Aqui a gente tem 196 gramas por metro de tecido. Aqui a gente passa a ter 215 mais ou menos gramas de fios por tecido. Isso significa que é um tecido com a gramatura mais grossa, olha. Dá pra ver que ele é um tecido mais grossinho. Deixa eu mostrar a malha cardada e a gente compara, olha. Uma mais grossa, a malha cardada tá aqui, ó. E na frente é a malha suedine. Então você tem um pouco mais de textura de malha, bastante elasticidade a mais, apesar de ainda ser uma malha 100% algodão. Olha como ela estica muito mais. E na altura, olha, ela tem um pouquinho mais de elasticidade em relação à malha cardada. E aqui, gente, vai de gosto. A malha suedine, geralmente, ela é usada para fazer bonecas Waldorf. E qualquer outra boneca que dê para usar a malha cardada, você vai conseguir fazer no suedine com um pouquinho mais, a boneca vai encher um pouquinho mais por conta da elasticidade. Se você gosta de trabalhar com malha, mas prefere uma malha grossa, eu recomendo a malha suedine, enquanto que a cardada é mais fina, porém eu acho mais fácil de trabalhar. E vamos ver o cotton. Esse cotton, gente, ele tem 10% de elastano na composição e 90% de algodão. Olha como ela estica. Estica muito na largura e também na altura. É uma malha bem mais grossa, ela é um pouquinho mais grossa que a suedine, já não é só 100% algodão, né? Ela tem essa composição, e a gente usa ela principalmente em bonecas que a gente quer modelar rostinho, que a gente quer que a cabeça fique bem redonda. As bonecas russas, aquelas que ficam de pé, elas são muito usadas no cotton, e o cotton ele tem a vantagem de ser um tecido mais resistente em relação às outras malhas, o algodão cru não. Em relação à cardada, a suedine e a cardada, porque ele é mais grosso, ele aqui tem quase 300, são 290 fios por metro, então deixa o tecido bem mais grosso, porém com essa elasticidade. E se você é iniciante, eu não recomendo começar por esse, porque é bem difícil na hora da gente modelar, mas é uma opção de tecido que você precisa conhecer. Tecido mais fácil de trabalhar, o algodão pele. Segundo lugar, a malha cardada, depois eu acho a suedine e então o cotton. E qual desses tecidos é o melhor para fazer boneca de pano?
Na verdade, é uma resposta que não existe essa resposta, porque todos esses tecidos eles são muito bons, cada um com as suas características, com as suas qualidades, que vai dar o resultado final no projeto. Então, por exemplo, se eu quero fazer uma boneca que é uma boneca mais firme, uma boneca mais plana, eu posso usar o algodão pele e que ele vai ser excelente, assim, eu recomendo de olho fechado esse tecido. Se você vai fazer uma boneca que é mais fofinha, que é mais gordinha, um rostinho arredondado, a malha cardada vai te ajudar bastante, e sendo que das malhas é a mais fácil para quem está começando com as bonecas feitas com malha. A malha suedine é uma malha mais grossa em relação à cardada. Em geral, ela é muito usada por quem faz boneca Waldorf e também por quem gosta de trabalhar com malha cardada, mas ela quer uma boneca, uma malha que seja mais grossa. Então, aí você pode usar a suedine. A diferença da cardada e da suedine também tá na textura, tá? A cardada é uma malha mais lisinha, o aspecto mais lisinho, enquanto o suedine ele tem uma textura que aparenta a trama do tecido. Fica muito bonito na boneca também, dessas bonecas estilo Waldorf que eu falei. E se você faz aquelas bonecas russas, que o rosto é todo modelado, tem queixinho, tem narizinho, que a gente vê bastante por aí, pode ir no cotton, que é os tecidos mais usados para cada tipo de boneca. Agora vale a pena testar para aumentar o seu conhecimento de bonequeira. E me conta aí nos comentários qual que é o tecido desses que você mais usa nos seus projetos. Todas essas cores são o pêssego rosado, percebe que ele tem diferenças de nuances, né? Mas todos são em tons rosados, para a gente conhecer um pouquinho mais de cor, que também faz muita diferença no resultado da minha boneca. E hoje a gente comparou os principais tecidos que a gente usa para fazer boneca de pano e a gente viu a elasticidade, a gramatura, a textura, e a gente sabe o quanto essas características do tecido impactam no resultado final da boneca. Na próxima semana eu vou trazer mais um vídeo mostrando a boneca pronta, feita com cada um desses tecidos, para a gente comparar e visualizar bem o resultado final de cada um deles. Se você gosta desses papos de bonequeira, não se esqueça de se inscrever no canal e toda semana a gente tem vídeo novo. Um beijo, boa semana e boas costuras. Até o próximo vídeo.